Queridos, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós vamos ler dois versículos, versículos 3 e 4. Atos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Depois você acompanha ali pelo seu material. Atos 6, versículo 3 e 4 diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Pode sentar, queridos, adorando a Deus. Eu quero começar ressaltando para os irmãos uma característica muito bonita que eu achei nesse texto que eu coloquei aqui na matéria. Eu estava revendo e reescrevendo algumas coisas sobre integração e sobre discipulado, e, paralelo a isso, estudando mais uma vez o livro dos Atos dos Apóstolos e tentando tirar daqui algumas características devocionais. E eu encontrei no capítulo 6 algumas características que servirão como base para o que eu quero, para a minha proposta do que eu vim falar para os irmãos essa tarde. Os irmãos prestarem bem atenção. A discussão do capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos era acerca da murmuração dos gregos contra os hebreus, por causa das suas viúvas. Segundo eles, as suas viúvas eram desprezadas. E por causa disso, os apóstolos de Jesus Cristo, eles decidiram, eles falaram uma coisa bem interessante que me chamou a atenção aqui, dentro do assunto da integração. É que eles não desprezaram a discussão ali com os gregos, uma vez que, se você ler o contexto, essa discussão vai ser dita como um importante negócio. Porém, eles disseram assim: não é bom que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Vamos constituir pessoas para exercer esse ofício por nós. E o negócio era tão importante que eles chamaram a multidão de discípulos. Não foram qualquer pessoas, foram os discípulos que foram chamados, aqueles que aceitaram Jesus e eram seguidores de Cristo, e pediram para os discípulos escolherem, dentre eles, 7 varões de boa reputação, que fossem também cheios do Espírito Santo e de fé. Agora, não vou falar sobre esses varões. Eles dizem para que nós constituamos sobre este importante negócio, mas o que me chamou a atenção mesmo foi o versículo de número 4, onde eles dizem assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que me chamou a atenção aqui é que os apóstolos, como eu já disse, eles não desprezaram a discussão que foi criada pelos gregos, mas eles chamaram de importante. Mas eles tinham um objetivo plantado no coração. Eles disseram: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Ou seja, existem outras coisas importantes a fazer, mas nós temos um propósito plantado no coração de perseverar na oração e no ministério da palavra. É interessante isso. Nós não vamos abrir mão do nosso propósito. Nosso propósito é perseverar na oração e no ensino da palavra de Deus. Agora, os demais vão cuidar das demais coisas, que são importantes também, mas nós temos um propósito firmado. Isso me chamou a atenção porque eu estava estudando naquele período sobre o caráter da igreja. E o caráter da igreja não é outro senão dar continuidade à grande missão de Cristo, que foi e que é aproximar todos nós de Deus, aproximar o mundo de Deus. E eu estudando sobre caráter, eu cheguei nesse versículo e achei bem interessante.
é que dá para a gente perceber no versículo 4, que os apóstolos de Cristo, eles tinham entranhado no caráter deles características que devem ou que deveriam estar também entranhadas em nosso caráter. Por exemplo, eu estava pensando, eu não sei se eu penso demais às vezes, que não precisa ninguém ficar mandando a gente evangelizar. Vocês já pensaram nisso? Não precisa ninguém ficar dizendo assim, tem que ganhar alma para Jesus, está ganhando pouca alma para Jesus, porque isso já deveria estar entranhado no nosso caráter como crentes. Afinal, o nosso propósito é dar continuidade à grande obra de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? É que a Bíblia Sagrada diz que tem horas que Jesus manda a gente fazer alguma coisa e tem hora que Ele determina que nós façamos alguma coisa. Quando Ele manda, quando Ele determina, significa dizer que não precisa mais ninguém repetir, porque Jesus já determinou, Ele já mandou. Então, fazer discípulos, ganhar almas para Jesus e coisas derivadas na grande comissão, não deve ser lembrada para a gente de tempos em tempos. Nós temos que ter essa missão entranhada no nosso caráter. Existem outras coisas importantíssimas a ser feitas. Agora, a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. E ninguém pode nos desviar desse propósito. Dentro desse contexto, que eu já vou voltar aqui e vou falar mais um pouco sobre isso, nós podemos inserir o discipulado e a grande missão que é fazer discípulo de todas as nações. Não preciso falar do contexto atual, né, irmãos? Tem algumas definições que eu observo as pessoas ainda se confundirem, se embaraçarem com ela. Por exemplo, existe uma diferença entre a fundamentação teórica e a aplicabilidade da teoria. A fundamentação teórica, para nós que somos crentes em Jesus, ela é a mesma, não muda, é a palavra de Deus. A base da nossa missão está instituída na palavra de Deus e ninguém pode mudar. Ainda que apareça um anjo de luz anunciando outra coisa que seja anátema. Mas a base está lá. Agora, a aplicabilidade, ela vai variar dependendo de alguns aspectos. Não é? E os irmãos já sabem, levam em consideração aspectos regionais, culturais e uma série de outras coisas que eu também não vou me aprofundar essa tarde. Irmãos, dentro do contexto do discipulado, nós não precisamos fazer outra coisa senão observarmos a Bíblia Sagrada para conferir se a maneira como estamos aplicando o que Jesus determinou está de acordo com como Ele determinou que nós fizéssemos. É esse o cuidado que nós temos que ter. Eu contei em alguns lugares aí onde eu passei, que eu passei numa igreja que eu me admirei com a quantidade de pessoas que aceitou Jesus. Aliás, a quantidade de pessoas não crentes que tinham naquele culto. Olhando essa igreja de frente, era como o pastor Adriano, se meu lado direito inteiro fosse de pessoas não crentes, mas era lotado de pessoas não crentes. E eu me admirei, porque trazer pessoas não crentes para o culto hoje em dia, por vezes é uma luta que a gente passa, né? É uma guerra que a gente trava. Mas naquela igreja, Tiago, estava lotado de pessoas não crentes. E eu perguntei depois do culto, né? Na hora da decisão, era uma coisa bonita. Eu preguei aquela noite e eu parei de pregar. Eu entreguei o microfone, só fazia chorar com a quantidade de gente que estava vindo aceitar Jesus, né? Chorando, o povo ali, com roupa de casa, assim, não tinha vaidade no meio deles. Depois eu descobri o que aconteceu. Eu vou falar porque nós estamos numa plenária, não é? Meu papel aqui é passar algumas instruções para os irmãos. Mas depois eu fui descobrir, porque na casa do lado, depois do culto, estava a maior briga, né? Depois do culto, uma bênção, todo mundo aceitando Jesus. Depois do culto, lá estava a confusão. Maior quebra-pau, era o povo brigando, a coisa mais terrível do mundo. E eu perguntei, o que está acontecendo? Eu ia lá e voltei no meio do caminho quando vi a briga. Eu disse, não vou entrar aí não. Daí perguntei o que estava acontecendo. Não, é porque nós prometemos uma cesta básica para quem viesse para o culto agora. E eu disse, e qual foi o problema aí? A cesta básica não chegaram? Aí eles disseram, não, nós fomos sortear uma cesta básica para eles. Não é? Vocês entenderam? Uma cesta básica para a multidão
E aí eles ficaram com raiva, porque eles entenderam que cada um queria uma cesta básica, mas não foi isso que falamos. Falamos que íamos dar uma cesta básica para os que viessem. Ou seja, enganaram as pessoas. E aquelas pessoas que estavam ali na bênção saíram do céu para o inferno, assim, em pouquíssimos segundos. E aquele homem disse assim: não, pastor, o que importa é que eles vieram e aceitaram Jesus. Eu disse: não, você está queimado, homem. Isso aí não está na Bíblia Sagrada. O pai da mentira é o outro, não é Deus, não. Não é, irmãos? Ou seja, uma metodologia que foi utilizada para as pessoas que não conhecem a Bíblia, até parece boa, mas para nós, se nós formos conferir na Bíblia Sagrada, não tem nada de bíblico, não tem nada de Deus. Dificilmente aquelas pessoas vão voltar na igreja em pouquíssimo tempo ou vão querer ouvir falar de voltar na nossa igreja. Porque alguém não tomou conhecimento, aliás, alguém não fez de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus. Precisamos aprender alguns fundamentos. Por exemplo, eu coloquei ali algumas coisas que me veio à mente, tá certo? Mas a gente pode acrescentar outras que vierem agora. Como diz os pregadores mais jovens, o que vier quente do céu, acrescenta aqui, tá certo? Então, olha só, primeiro, a maturidade necessária. Irmãos, olhe para mim, vamos ser sinceros. Nós estamos preocupados em amadurecer na fé os novos convertidos. Nós queremos que os novos convertidos se tornem crentes maduros. Agora, nós estamos pouco preocupados em sermos pessoas maduras para ensinarmos os novos convertidos. Então, a maturidade é um objetivo a ser alcançado com os novos convertidos, mas é um critério indispensável para quem quer formar novos discípulos de Cristo. E antes de eu continuar, deixa eu fazer uma observação para os irmãos. Eu não conceituei o discipulado aqui, porque eu fui chamado a atenção. Você não pode entrar no assunto dos outros, tem que falar só o seu, integração. Mas tenho que falar uma coisinha, pastor Adriano. Depois você vai me perdoar. Vou falar uma coisinha pequenininha. Irmãos, olhe, vamos lá. Precisamos saber, antes de continuar aqui, porque o meu assunto é a integração de novos convertidos. A integração, eu vou adiantar algumas coisas que estão escritas aqui. A integração, ela é tida como uma das fases do grande processo que é o discipulado. O discipulado é um processo que se inicia, às vezes até antes da decisão, tá certo? Normalmente se conceitua o discipulado a partir da decisão, mas às vezes até um pouquinho antes da decisão, por exemplo, com o convite, com as primeiras instruções que são passadas para pessoas não crentes. É um processo que vai, às vezes, desde antes da conversão, e ele dura, às vezes, toda a fase de fé, toda a vida de fé. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que, às vezes, eu recebo ligações de pessoas que me conheceram como criança, perguntando como eu estou aqui em Joinville. Recentemente, pastor Adriano, o senhor tomou conhecimento de algumas pessoas que vieram de Natal para cá, não é? Ficaram ali pela religião, ali no Estevão de Matos, não é? Vieram de Natal para cá para saber como eu e Thaisa estávamos aqui em Joinville. Porque vieram, não, nós temos a obrigação de saber como vocês estão, se estão cuidando bem de vocês, se vocês estão servindo a Deus com alegria, não é? Ora, eu estou lá coordenando, pela misericórdia de Deus, um setor da igreja, mas tem alguém preocupado lá do outro lado do Brasil se eu ainda sou crente, e veio de lá para cá para saber se eu sou crente. Ou seja, o discipulado comigo não acabou ainda estão cuidando de mim, isso é uma coisa boa. Agora, irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo por dois aspectos que eu vou lembrar aqui, que vocês todos já sabem. Primeiro, é que o discipulado é um processo. E eu tomei o cuidado de conceituar processo aqui, tá certo? O material dos irmãos. Depois eu falo para os irmãos o que vem a ser um processo. Tomei o cuidado de conceituar ali, para nós sabermos que um processo ele é constituído de uma sequência de fases. Dentro do processo do discipulado, há uma sequência de fases que nós devemos observar. Nós, discipuladores, temos que ter a capacidade de enxergar cada uma dessas fases. Assim sendo, eu, particularmente, Mário Sérgio, eu não consigo ainda separar a integração do processo do discipulado.
Eu já li alguns livros, escutei algumas palestras de pessoas que tratam integração e discipulado de forma separada, como se fossem duas coisas distintas. Eu, particularmente, ainda não adquiri essa maturidade. Para mim, a integração é uma fase que deve ser observada e atingida dentro do processo do discipulado. O discipulado é um processo como um todo, que tem uma durabilidade que pode ser curta ou muito extensa, e dentro desse processo nós temos algumas fases. Não é que eu já vou citar algumas delas. Essa é a primeira observação que eu quero falar. Por exemplo, deixa eu citar logo para os irmãos não ficarem curiosos. Quem nunca me ouviu falar disso? A fase da decisão para Cristo, da recepção na igreja, a fase da consolidação, a própria fase da integração, não é? A fase da preparação para a obra, não é? Para o corpo de obreiros da igreja do Senhor. Ou seja, várias fases nós precisamos atingir dentro do processo do discipulado. A segunda coisa que eu quero falar, antes de continuar aqui, é a questão do público-alvo do discipulado. Aqui eu vou focar, vou só lembrar os irmãos que eu vou focar, novos convertidos. E, naturalmente, os novos convertidos são o público, digamos, predominante no processo do discipulado. Agora, novos convertidos não é o único público que o discipulado cuida. O discipulado, por exemplo, também cuida de desviados que voltam para a igreja. Não é? Os irmãos vão de entender que eles precisam de um tratamento um pouco diferenciado do que o tratamento que nós damos para novos convertidos. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. O novo convertido, ele está nos primeiros passos da fé. Ele precisa saber quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, por que ir para a igreja, por que ser dizimista, por que ele precisa se batizar. É o novo convertido. A maioria dos desviados que voltam para a igreja já sabe disso tudo. Agora ele volta questionando a igreja, jogando a culpa dele ter se desviado no pastor da igreja. A culpa foi do pastor. Lá está ele ali, ó. Né? Me desviei por causa dele. Um exemplo, todo respeito ao senhor, meu pastor. O senhor é meu pastor e é meu amigo também. Graças a Deus por isso. Mas, na verdade, volta e tem um monte de coisa para falar dos pastores da igreja. E a gente precisa saber tratar essas pessoas. Novos convertidos, desviados que voltam para a igreja, pessoas não crentes que às vezes frequentam a igreja e não tomam a decisão por Cristo e ficam no nosso meio sem se decidirem, também são público do discipulado. Crentes antigos na igreja que não tiveram oportunidade de passar pelo discipulado e às vezes ficam na igreja criando problema, não é? Crente problemático, que todos nós temos um exemplo para dar, um ou mais, são público-alvo do discipulado. Também, irmãos, agora tem um grupo novo, por exemplo, desengrejados. Né? Os desengrejados é um grupo que está se multiplicando atualmente e também é um público-alvo do discipulado. Além dos novos convertidos, existem outros públicos para nós tratarmos. Então, antes de continuar na matéria, a gente precisa saber disso. Eu vou falar de integração de novos convertidos. Agora, existem outros públicos que os irmãos devem perceber, tá certo? Que estão na igreja e também precisam ser integrados à igreja. Agora eu vou continuar nos fundamentos. Primeiro, precisamos trabalhar a maturidade nossa, além de trabalhar a maturidade das pessoas que queremos integrar a igreja. Eu vou já falar o que é integração. Segundo, o preparo intelectual, irmãos. Vou passar rápido nisso aqui, mas pense numa coisa que é negligenciada, não é, no nosso meio. É o preparo intelectual e o próximo passo, o preparo espiritual. São dois passos da nossa vida de fé que são extremamente negligenciadas por nós. Por exemplo, tem pessoas, e eu vou me arriscar aqui sem medo de errar, maior parte da igreja hoje em dia não faz mais a leitura devocional, pelo menos da palavra de Deus. Não lê mais pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. E quer ser discipulador. E alguns querem ser até pregadores da palavra sem ler a Bíblia Sagrada. Já pensou? Não precisam entrar nesse mérito da questão, mas é verdade. Na prática do discipulado, falando especificamente, nós temos exemplos de discípulos que desistiram do discipulado
porque perceberam que o discipulador não tem preparo para ensiná-lo, para passar as bases da fé, os fundamentos da fé. Eu recebi há pouco tempo atrás um casal ali na sala de discipulado, não são daqui de Joinville, mas eles estavam passando por aqui, e eu fui aconselhar eles, e eles disseram, rapaz, procura o discipulado da tua igreja, é uma igreja famosa. Não vou procurar, porque a pessoa que colocaram para nos discipular, ele disse, pastor, eu peguei a revistinha do discipulado, do curso bíblico, e li toda a revista, e achei alguns erros, inclusive, que tinha na revista, e li todas as referências bíblicas. E quando eu pergunto para o meu discipulador, ele não sabe responder. Eu disse para ele, qual é a implicação que existe em eu afirmar que Deus, Jesus e Deus são um só? Ele disse, que Jesus e Deus é um só, o que é que você quer discutir com isso? E aí ele disse, por sinal ele me falou que isso não está nem na Bíblia Sagrada. Daí eu abri minha Bíblia lá no Evangelho segundo João e disse, está aí, meu irmão, está na revista que o senhor está querendo me ensinar. Está aí a referência, nem o senhor sabe a revista, como é que quer me discipular? O preparo intelectual mínimo, né, irmãos? O requisito para ser discipulador de Cristo não mudou, é ter amor pelas vidas. Agora, é impossível uma criatura, quando ingressa no processo do discipulado como discipulador, ele não sentiu o desejo de se aprofundar naquilo pelo qual ele está fazendo. Senão, ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quer ver? Eita, pastor, pegou pesado. Peguei não, estou falando a verdade. Né? Eu sou pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho fala a verdade. Pá! Vai lá e fala a verdade. Eu vou dizer, Jesus batizou o povo no Espírito Santo para quê, irmãos? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. O que é que a testemunha faz? Ela fala. Um dia desse eu estava falando para o irmão, dizendo assim, se eu estiver errado, depois o senhor me corrige. Mas eu disse assim, pastor, eu falei para o irmão, imagine eu vou ser testemunha do senhor. Quando o Fabiano, que é o nosso juiz, disser, testemunha agora, eu vou começar a gritar. Ah! O juiz vai dizer, interna, que é doido, trouxeram a testemunha não, trouxeram um maluco. Não é verdade? Tem algum problema mental ele. Mas não é verdade? Testemunha aí do pastor. Aí eu vou começar lá. Interna. O que é que a testemunha faz? Ela fala do que diz respeito às coisas do céu. É ou não é, irmãos? Jesus, ele permaneceu, depois ressuscitou, a Bíblia diz, por um espaço de 40 dias, falando do que diz respeito às coisas de Deus. Não é bonito isso? Então, como é que um discipulador, ele não quer se preparar intelectualmente, nem espiritualmente? Irmãos, não mudaram as coisas de Deus. Vou passar rápido nisso aqui. Não mudaram as coisas de Deus, porque vocês já sabem, não é? Não mudaram as coisas de Deus. A vida devocional em dia, a oração, meu irmão, o jejum não saiu de moda ainda. Não é verdade? Não saiu de moda ainda o jejum. É verdade, a oração não saiu da moda ainda. Nós ainda precisamos orar, irmãos, por horas e horas de joelhos, chorando, pedindo misericórdia a Jesus. Não vou repetir as coisas que eu já falei, não é? Porque são antigas. Mas teve uma vez que eu falei aqui de uma pessoa que eu ganhei para Jesus do murro. Falei. Dei uma mãozada no pé do vidro do camarada, ele aceitou Jesus. Mas eu bati porque ele já tinha batido no bairro inteiro. E ele veio bater em mim. E eu disse, eu não estou aqui para apanhar, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Quando ele levantou a mão, eu disse, eu sei derrubar um cabo do seu tamanho. Pronto. Caiu no chão, aceitou-se tremendo, levantou-se tremendo e aceitou Jesus. Agora, irmãos, eu estava alguns dias em jejum. Tá certo? Não vai fazer isso em jejum não, que vai virar um escândalo. Não é? Eu estava em consagração. E para ganhar aquele homem para Jesus, quem é ganhador de alma aqui? Tem um monte, eu estou olhando aqui, tem um monte de situação inusitada para contar. Não é? Um monte de situação inusitada que, por vezes, Deus lhe usou para poder aquela pessoa aceitar Jesus. A prática nos diz isso. Agora eu vou falar, irmãos, os conceitos têm que ser fixados. Como é que nós vamos discipular sem entender o que é o discipulado? Como é, irmãos? Olha só, aonde é que está a base bíblica? Como vamos colocar o discipulado em prática? Qual é o meu foco?
Tem pessoas errando o foco, tem ou não tem? Tem pessoas errando o foco. Nós somos, irmãos, pregadores da Bíblia Sagrada. Nós ensinamos a Bíblia Sagrada e cremos que a Bíblia Sagrada ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. A palavra de Deus muda as pessoas. Não é? E nós não podemos perder esse foco. Os conceitos têm que estar fixados. Você precisa saber o que é discipular. Uma vez, não vou contar, mas tem pessoas saindo do foco. Terceira vez, terceira coisa aqui, quarta, aliás. A capacidade de percepção, olhe para mim, isso tem a ver, se envolve lá com o primeiro ponto que eu falei da maturidade. Eu estava falando que o discipulado ele é um processo constituído de fases. E eu, como discipulador, eu tenho que ser capaz de perceber como medir a febre do novo convertido que eu estou discipulando. Por exemplo, eu vou pegar algumas vezes Fabiano como exemplo, é o 2º ano que ele é minha cobaia. Fabiano aceitou Jesus e eu sou o discipulador dele. Eu vou cuidar de Fabiano. Eu tomei para mim essa responsabilidade. Ele pode ter mais de uma, mas eu também sou. E eu tenho que ser capaz de perceber em Fabiano as fases do discipulado se cumprindo na vida dele. Por exemplo, eu tenho que perceber se Fabiano de fato aceitou Jesus. Lembra que eu falei que uma das primeiras fases é a fase da decisão para Cristo? Eu tenho que saber, eu tenho que perceber se Fabiano de fato tomou a decisão para Cristo. Por exemplo, todos vocês já viram um momento de profundo constrangimento com uma pessoa que visita a igreja. Eu não vou citar nenhum exemplo aqui, porque eu prego a palavra de Deus também, eu tenho temor com isso. Tenho medo de falar mal dos outros, depois alguém falar mal de mim. Mas vocês já viram alguém que foi constrangido a levantar a mão aqui na frente, sem que aquela pessoa quisesse levantar a mão. Nós temos que ser capazes de perceber se de fato aquela pessoa que levantou a mão, ela tomou a decisão dela para Cristo. E como é que a gente vai perceber isso? Primeiro, vou dar só um exemplo aqui, eu não vou dar aula de todas as fases do discipulado, até porque o tempo não vai permitir. Mas eu tenho que primeiro iniciar, não é? De uma simples pergunta. Fabiano, você aceitou Jesus? E dependendo da resposta dele, seja sincero, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Fabiano pode me responder sim, não, ou talvez. Eu acho que sim ou eu acho que não. Eu tenho que explicar para Fabiano o que é aceitar Jesus. Fabiano, o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E eu tenho que ser capaz de perceber se de fato ele aceitou. Ser discipulador, irmãos, trabalhar o discipulado, é você ser capaz de perceber. Você tem que desenvolver em você a capacidade de perceber se o seu discípulo está ou não inserido no processo. Uma vez que eu sei que Fabiano aceitou Jesus, e eu tenho conhecimento que ele vai enfrentar conflitos agora, que são conflitos naturais de uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, eu vou começar a trabalhar as outras fases. Por exemplo, eu vou perceber se Fabiano agora está consolidado na fé que ele acabou da decisão que ele acabou de tomar. Vamos lá, Fabiano, eu quero lhe dizer uma coisa. Quem lhe trouxe para cá foi Deus. Quem lhe proporcionou esse momento de aceitar Jesus foi Deus. E você precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, o que mudou na sua vida agora, depois que você aceitou Jesus? Porque eu já conheço os conflitos que ele vai passar, porque eu sou um discipulador. Um discipulador, ele tem os conceitos na mente. Eu sei que Fabiano vai ter essa dúvida em algum momento. E eu vou chegar para ele e eu vou trabalhar essas dúvidas na vida dele. Ora, Fabiano, tudo bem. Sabe quem lhe trouxe aqui? Foi Deus. Foi Deus que sabe o que mudou na sua vida agora. Você trabalha? Vai continuar trabalhando. Seu trabalho é difícil? Vai continuar sendo difícil. Você tem problema em casa? Talvez os seus problemas piorem a partir de agora. Não é verdade? Fabiano, é o seguinte, você tem amigos? Poucos? Se prepare, porque dos poucos que você tem, vai ficar um ou dois se ficar. Depois da sua decisão para Cristo. Sabe o que mudou na sua vida? Eu vou lhe falar, espiritualmente, o que mudou foi que o seu nome foi escrito no livro da vida. Sabe qual a implicação? Se Jesus voltar agora, você vai morar no céu. Agora você tem um fiel amigo do seu lado, não é qualquer amigo.
O Espírito Santo, que sempre esteve do seu lado, agora você o aceitou. Ele habita no seu coração. Ele vai lhe consolar nos momentos difíceis. E você pode falar com ele até sem pronunciar uma palavra sequer. Ou seja, eu estou trabalhando a consolidação, que é para quando o Fabiano olhar e dizer assim, ó, e isso tem que ser tratado, porque você já viu o crente manhoso? Eu como discipulador, pela misericórdia de Deus, eu não uso algumas palavras. Por exemplo, Fabiano, meu bebezinho espiritual. Não, bebê espiritual é um termo nosso, de discipulador. Ele não pode saber que é um bebezinho espiritual, senão ele vai querer ser o resto da vida. Vai querer até que você bote fralda nele. E compre lá uma chupeta e diga, pegue, meu filho, pare de chorar. Não é? Ele tem que ser acostumado, o que, irmãos? Quando a tempestade vier, ele não vai sair do lugar porque ele está firmado na rocha. Ele não vai sair daquele lugar. É a fase da consolidação. Está entendendo? E existem outras fases que nós precisamos tratar. Agora, como nós vamos perceber essa fase? Quem tem que perceber somos nós que somos discipuladores. O que pode ocorrer? Foi uma dúvida que mandaram para mim há pouco tempo atrás. Disseram, pastor, eu pensei que o meu discípulo estava consolidado. Aí passei a trabalhar outra fase com ele. Esqueci a consolidação, porque eu pensei que ele não sairia mais do lugar, independente do vento que soprasse. Só que ele teve uma recaída. Sim, nós não sabemos o coração das pessoas. Nós percebemos o que está, não é, diante dos nossos sentidos. Aí ele diz, como resolver isso? Pega ele e começa a trabalhar a fase que você percebeu que ele fraquejou. Agora, nós temos que perceber, ter essa capacidade perceptiva. Eu vou comparar com atividades seculares. Olha só, por exemplo, uma vez eu fui falar com a fonoaudióloga e ela disse assim, pastor Mário, você já percebeu que o senhor tem uma disfunção na voz? Aí eu fiquei calado, porque toda e qualquer fonoaudióloga vai observar se você escuta bem ou fala bem. E faz parte da profissão dela ou dele dizer que a gente não tem um defeitozinho que precisa ser tratado, não é? Eu fui falar com um fisioterapeuta outro dia, estava discipulando, e ele disse, eu quero te ajudar, pastor. Tu já percebeu que tu tem um lado da cabeça maior que o outro? Eu disse, misericórdia. O que me disseram até hoje é que eu sou nordestino e tenho a cabeça grande. Agora que um lado era maior que o outro, eu nunca tinha percebido, não. Aí, mas tem, pastor, mas tem como corrigir. Quando o senhor estiver falando, o senhor faz assim, com a cabeça, ó. Eu não sei se era para esse lado ou para esse, agora eu esqueci. Aí ele disse, faz assim com a cabeça, vira um pouquinho, aí fica assim, regular. Aí o senhor vai sair bonito na foto. Porque normalmente o senhor parece estar com a cabeça para cá. Não percebam isso não, foi só o que o fisioterapeuta me disse, né? Aí, não fica olhando para mim para me dizer isso não. Mas, não é verdade? Eles são treinados, irmãos, para perceber alguma coisa errada na gente. Faz parte da atividade profissional. Eu não estou falando de atividade profissional. Eu estou falando de obrigação da igreja, que é fazer discípulo de todas as nações. Agora, fazer discípulo não é uma coisa tão simples quanto parece ser. Não é uma brincadeira. Você observe que eu tenho que ter percepção. Tá certo? Algumas pessoas não são trabalhadas nisso. Sabe por que tem discípulos que são abandonados? Não vou mais lidar com esse homem. Pense num homem difícil. Isso é um demônio que botaram para eu discipular, não é um homem, não. Eu não vou mais chegar perto dele, eu mesmo não. Se eu for lá, eu expulso, mando ele para o inferno de vez. Sabe por que tem pessoas que usam dessa linguagem ainda? Porque elas não são capazes de perceber a que ponto aquela pessoa precisa ser trabalhada. Entendeu? Então, a capacidade de percepção. Eu notei mais duas coisas aqui, que é o caráter. Irmãos, o caráter tem que ser muito bem trabalhado em nós. Não é para a gente trabalhar nos outros. Eu vou resumir. Para eu definir caráter, talvez eu convidasse o pastor Edmarcos para definir para mim, não é? Ele gosta mais de filosofia que eu. Mas porque tem toda uma concepção filosófica, não é, pastor? Para definir a palavra caráter. Mas eu vou resumir e dizer para vocês que o caráter diz respeito à maneira como agimos ou reagimos diante de uma situação. Olha só, e nós temos que desenvolver em nós o caráter cristão. E a gente sabe que o que nos diferencia do mundo é justamente essa palavra cristão. Teve a palavra cristão, então nós temos obrigação de buscar a base bíblica.
Por exemplo, se nós temos que desenvolver um caráter cristão, então significa que a maneira de nós agirmos ou reagirmos tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não é verdade? Isso é caráter cristão. Agora, você já viu? Eu vou dar um exemplo de um caráter que não é cristão. E eu já ouvi pessoas famosas dizerem assim: irmão, seja sincero, quando alguém dá um chute na sua canela, o que é que vem na sua boca? Aí ele achou de olhar para mim nesse dia e dizer: diz aí, pastor Mário, quando alguém chuta a sua canela. Aí eu disse assim: glória a Deus. Aí ele disse assim: é muito glória a Deus. Vem logo aquele palavrãozão desse tamanho. É ou não é? E ele falando, e para minha surpresa, boa parte do público disse: é. Não, irmão, você precisa aceitar Jesus, não é. Eu trabalhei com um pastor e eu aprendi isso com ele. Porque ele passava o tempo todinho, pastor, dizendo assim, ó: glória a Deus, aleluia. Do nada ele ficava fazendo isso, o dia inteiro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu disse: pastor, pensa numa coisa boa é ficar perto do Senhor, porque a gente fica 24 horas num culto pentecostal, só dando glória a Deus e aleluia. Aí ele disse assim: antes de glória a Deus e aleluia, do que quando chutarem a nossa canela, vir outra coisa na nossa mente. Aí eu digo: eita Jesus, olha, o bobo do Mário Sérgio aprendendo mais uma, não é? Se o caráter é cristão, irmãos, então a maneira de agir ou reagir está de acordo com a palavra de Deus, não é? E se você prestar atenção, é isso que a gente busca nos novos convertidos, e busca em nós também. Sobre o discipulado, eu já falei para vocês qual é a minha visão sobre o discipulado, que é a visão da nossa igreja em Joinville. O discipulado é um processo constituído de fases, e aonde essas fases devem ser atingidas, uma a uma, para que nós tenhamos um discípulo de Cristo no final. Eu vou dar um exemplo de quando a fase não é bem sucedida. Aqui tem vários pastores presidentes, que eu tenho a honra de conhecê-los, pastor presidente de convenção, os que estão chegando, não é? Agora há pouco nós oramos por um pastor presidente, ali está o servo de Deus, hoje é o aniversário dele, por sinal, e a gente estava, meus pastores, é o seguinte: nós já vimos muitos obreiros manhosos, vimos ou não? Não respondam. Mas nós já estamos acostumados a conviver com obreiros manhosos, não é? Pessoas que a gente não pode. Eu já tive obreiros, pastor Adriano, que trabalharam comigo, que eu disse assim: olhe, quando você acabar de executar a sua função na igreja, pegue aquela cadeira e bote no lugar dela. Não deixe fora do lugar, não. Pegue tudo que você tirou do lugar e bote no lugar e deixe a casa de Deus em ordem. Por causa disso, meu Deus, o homem olhou para mim e disse: eu vou me desviar. E o culpado é você. Eu disse: mas só porque eu pedi para botar a cadeira no lugar? Aí ele disse: sim, eu vou agora mesmo para o bar. E vou me desviar. Não é possível o pastor pedir para botar uma cadeira no lugar. Eu digo: meu irmão, faça o seguinte, ó, venha cá, olhe para mim. Não fique com raiva não, criatura. Olha só o que o seu pastor vai fazer. Aí eu fui lá, peguei a cadeira e botei no lugar. Eu digo: está ali, eu aprendi com meus pastores que ai do pastor que deixou de ser diácono. Não é? É muito triste. Aí fui lá, botei a cadeira no lugar. Pronto, se desvie mais não. Vá para casa, durma em paz. Perdoe seu pastor, nunca mais vou pedir para você botar a cadeira no lugar. Mas eu fiquei pensando, já era uma pessoa de idade, mas eu fiquei pensando assim, é o exemplo de alguém e nós vivemos isso, que aceitou Jesus, pulou todas as fases e colocaram ele lá no último lugar. Aceitou Jesus, já foi ser obreiro. Ninguém ensinou para ele as bases da fé dele, ninguém falou de ética cristã para ele, ninguém preparou ele para falar, para responder. Pastor Adriano, sabe como eu fui consagrado a presbítero na igreja? Eu vou falar publicamente, porque só para a gente ver essa questão aqui do discipulado, do processo do discipulado, para a gente entender. O meu pastor, ele colocou um grupo de pessoas numa sala, pastor Ayrton, que ia ser consagrado a presbítero. A diácono, aliás, na igreja. Presbítero não, a diácono. Foi assim que eu fui consagrado a diácono. Aí ele passou pela porta 40 minutos depois do horário que ele tinha marcado para vir falar com a gente. Passou na porta aquele pastorzão para lá,
voltou para cá, aí entrou na sala e perguntou ao pastor que vinha com ele: Eliseu, a sala cheia de gente, aonde estão os candidatos ao ministério? Aí o pastor falou assim: então aí, pastor, são esses. Aí ele olhou, fez assim, botou a mão aqui assim, aí disse: e não tinham candidatos melhores? Aí saiu. No que ele saiu, começou murmurou de lá: isso é uma humilhação. 40 minutos depois, esperando para ouvir o homem vir dar uma palestra para a gente, ele entra e diz que a gente não presta. Eu peguei o que estava do meu lado e salvei. Eu disse assim: cala a boca, que eu fui criado aos pés desse homem. Fique no seu lugar, eu estou sendo usado por Deus. E ele querendo: eu vou embora também. Fique quieto, rapaz. Depois você vai me agradecer. Depois de muitos se levantaram, pegaram a bolsinha, a mochilinha, o paletó e foram embora. Depois de mais meia hora ele voltou, com a mão para trás, como quem não queria nada. Daí chegou lá na sala, olhou, aí disse assim, aí voltou, aí olhou de novo para a sala e disse: cadê os candidatos ao ministério, Eliseu? Aí o pastor Eliseu disse: pastor, foram embora porque estão se sentindo humilhados pelo senhor. Aí ele disse assim: é porque não estavam preparados para ser obreiros. Eis os candidatos ao ministério. Por quê, irmão? Olha só o que eu estou falando isso. Para você entender a importância do processo. Você já viu um menino que não foi acostumado a respeitar o pai e a mãe? O que ele não faz na fase adulta? Você está entendendo? A importância de você perceber o discipulado como um processo de fases é porque você vai cumprindo fase a fase e no final você tem um discípulo de Cristo. Agora, quando você pula as fases ou você simplesmente não a cumpre, você tem pessoas problemáticas. Agora eu vou adiantar aqui, para entrar aqui no assunto, que uma dessas fases, eu tenho terminado dentro do meu horário, é a fase da integração. O que é integração? A fase da integração, irmãos, é uma fase indispensável e é uma fase que é confundida com dar uma função ao novo convertido na igreja. Porque a gente diz assim, a integração em termos básicos é tornar o crente participante da igreja. Tem alguém dormindo aí? Diga amém. Hã? Não, né? Ainda não. Então olhe para mim, vamos continuar. Não ia dar o glória que eu prometi. Olhe para cá, que eu já estou terminando. Meu tempo está acabando. Hoje eu estou comportado, irmão, não posso gritar não. Olhe, vamos para mim, olhe para mim. O irmão perguntou: pastor, você não vai contar uma piada hoje? Não, não pode. Crente não conta piada. Às vezes a gente conta uns causos assim que acontecem, mas eu vou evitar isso hoje. Vou lá para a matéria, porque eu estou com vontade de ensinar hoje. Olhe, então olhe para mim. A fase da integração, ela é indispensável. Agora, nós costumamos definir integração como tornar um crente participante da obra de Deus. Agora, tem pessoas que confundem tornar o crente participante com dar uma função para ele na igreja. Olha só, tornar participante não é necessariamente dar uma função para o crente, uma função ministerial, tá certo? Dar uma função ministerial para um crente na igreja. É porque não é um erro que comete hoje? Vou segurar Fabiano na igreja, ele aceitou Jesus. Fabiano, vamos ali, Fabiano, você sabe tocar violão, toca aquele violão lá. Aí vai lá e diz para outro: ó, já peguei Fabiano, ó, minha estratégia aí, ó. Minha estratégia aí, nota 10, nenhum de vocês tiveram essa ideia. Peguei Fabiano, e Fabiano sabe tocar violão, já vou botar ele lá no violão para não perder Fabiano. Integrar, às vezes você está cometendo um mal, porque você sabe que tudo que a gente faz na obra de Deus tem a questão espiritual que nós sofremos. E só para responder a pergunta que eu pulei, que eu disse que ia responder e não respondi, o novo convertido passa mais luta depois que ele aceita Jesus. Não é que Jesus acrescente luta na vida dele. É porque, irmão, é simples a explicação. Ele vive uma vida de pecado. Quem é que está na lama enxerga que está na lama. Não é? Tem um monte de gente do Nordeste aí. Está lá, meu primo, ó, veio lá do Nordeste. Ali, veio lá de nós, lá de onde? Maceió? Pernambuco, sei lá, assim. Lá do sertão de Alagoas. Lá em nós, irmão, o carnaval é terrível. O período do carnaval é terrível.
Quem mora nas capitais, aqueles trio elétricos, aquele é trio do inferno mesmo. Mas é terrível aquilo ali. E eu estava, lá em Natal tem um bloco de carnaval, que é o Bloco dos Cão. E o povo faz jus ao nome, Bloco dos Cão, bota até um chifrezinho na cabeça, assim, uma amélia. Sabe o que é que eles fazem? Eles vão lá no último dia do carnaval, se mela com a lama do mangue e sai na rua todo sujo de lama do mangue, dizendo que é o Bloco dos Cão. E eu estava com uma pessoa recém-convertida, com 1 ano de fé, mais ou menos, e ele disse assim, pastor, eu estou vendo esse povo aí sujo de lama, ó. Meu Deus, eu não percebi o quanto eu fiz parte disso, não tem 1 ano. Ele disse, eu não percebi que coisa tão ridícula era essa, como eu estou percebendo agora. Vocês estão compreendendo? Enquanto ele estava na lama, ele não percebia a lama que ele estava. Agora, depois que ele aceitou Jesus, a escama dos olhos caíram. Não é isso, irmão? O véu do templo se rasgou. Ele teve acesso à graça. Aí ele vai enxergar agora, na verdade, coisas que ele já vivia, mas antes ele não enxergava. E se ele não for bem orientado, ele vai pensar que aquilo ali foi acrescentado na vida dele. E vai jogar a culpa em Jesus. Né? Por isso que é bom a gente observar as fases. Mas voltando para a integração, eu coloquei ali, ó, não é assumir um cargo. Tornar participante é no sentido de fazer com que o contexto bíblico e social da igreja torne-se desejada e indispensável para o discípulo de Cristo. Irmãos, é fazer com que o discípulo de Cristo se sinta bem quando ele ouvir falar na igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo. Assembleia de Deus de Joinville. A igreja é uma só. A igreja. Uma vez eu conversando com o pastor Sérgio, com o nosso presidente, aliás, ouvindo ele falar, passar instruções para nós, os obreiros, ele disse assim, o que se acrescenta na igreja um membro saindo de uma congregação para outra com uma carta de mudança? Não se acrescenta nada. Ele apenas saiu daqui e foi para cá. Mas ele está na mesma igreja. Sabe o que vai acrescentar a crença na igreja? É quando ele aceitar Jesus, for batizado e for um discípulo de Cristo. Aí a gente ganhou uma alma para Jesus, independente do bairro que ele esteja. Você está entendendo a visão da igreja? É tornar... Então a igreja de Joinville é uma só. Aqui é o nosso templo central. Aqui é a nossa igreja de fato. Quando a gente escuta falar assim, vai ter um congresso de missões da igreja. Toda a igreja já é para, com alegria no coração, eu vou participar do congresso de missões da minha igreja. Você está entendendo o raciocínio? Porque é a minha igreja. Então, tornar um crente integrado à igreja é tornar ele participante da igreja a esse nível, que ele se sinta bem de estar em sua igreja e que a igreja passe a ser algo indispensável para ele. Eu vou lhe dar exemplo de pessoas que não estão integradas à igreja, pessoas que não querem assumir função na igreja. Ainda precisa ser trabalhada a integração. Eu não vou repetir todo o meu discurso, porque o tempo corre, mas uma pessoa que não tem desejo, irmãos, um crente que não sonha em pegar o microfone da igreja, eu vou fazer como os pregadores mais jovens, que eu tenho escutado muito eles nos últimos dias, mas ele está meio que com defeito de fabricação. Porque quando o crente é tímido, Tiago, como nós somos, não é? Eu sou tímido, acreditem. Mas pelo menos no banheiro ele fica lá pregando, né? Ou fica cantando, louvando a Deus. Mas não é verdade? Sonhando, treinando ali para um dia talvez pegar o microfone da igreja. Ou fazer qualquer outra coisa que não seja pegar o microfone da igreja. Quando alguém não tem esse desejo, irmãos, de estar na igreja, de conviver com a igreja, de ser participante, de somar com a igreja do Senhor, é porque ele não está integrado com a igreja ainda. Quer ver uma coisa? Pessoas isoladas que não têm relacionamento com outras, tá certo? São pessoas, nós temos ou não pessoas assim? Crentes antigos que não querem conversa com os outros. Quer ver um exemplo de uma igreja que não tem um processo de integração consolidado? A fase da integração consolidada? Quando acaba o culto não fica ninguém na igreja. Sai todo mundo. Uma igreja que ela tem a fase da integração consolidada é aquela que a maioria de nós conhecemos. Acaba o culto e os crentes não querem ir embora.
Dá vontade da gente mandar o maestro vir, tocar e cantar os hinos da harpa para a gente começar o culto de novo. É ou não é? Porque as pessoas têm prazer de estarem na igreja, faz parte do sangue deles. Está no sangue, é um elemento do sangue. Você entendeu? Agora, olhe para mim que eu vou falar sobre integração, porque já está na hora de eu terminar. Olhe para cá. Eu vou aproveitar que eu ainda tenho aí 8 minutos. Olhe para mim. Olhe para mim. Quem se levantar vai perder a bênção do final. Deixa eu falar um pouco mais sobre integração. A integração é uma fase que precisa ser entendida por nós, compreendida por nós. Olha só, irmãos. Como é que eu vou integrar alguém à igreja se eu falo mal da igreja? Seja sincero. Ainda tem pessoas que têm aquela famosa dúvida. Pastor, nós pregamos Jesus ou a placa da igreja? Tem ou não tem pessoas que repetem isso para novos convertidos? Eu já participei de classes de curso bíblico do discipulado, onde o discipulador chegou e disse assim, a placa não salva ninguém. Realmente não. Mas eu costumo dizer na minha igreja, a placa mostra o caminho, mostra ou não mostra? A placa identifica. Aí quando alguém pergunta, pastor, diga aí a igreja ideal para eu ir. Uma igreja que mostra o caminho, que aproxime as pessoas de Deus, eu vá para a minha. Porque a minha mostra. A de vocês mostra ou não? Então, placa de igreja não leva para o céu, mas mostra o caminho. E quer uma igreja, vá lá. Eu dirijo a Assembleia de Deus do Estevão de Matos. Se quiser uma igreja que aproxima de Cristo, o pastor da sede está dizendo, fica na sede. Se quiser, vai lá para o Estevão de Matos, porque lá eu prego a Bíblia mesmo, irmão. Pá, Bíblia toda hora, tá certo? E o povo sai de lá falando língua estranha, todo culto. Aqui também, né, meu pastor? Somos a mesma igreja. Graças a Deus. Entendeu? Aí me diga uma coisa, pastor, fale algo da Bíblia. Eu vou falar, irmão, a coisa é simples. Olha, uma das visões mais bonitas do Cristo glorificado. Nos emociona, né? João na ilha de Patmos, exilado, né? Arrebatado em espírito, num livro que não é o livro do mistério, é o livro da revelação. Né? Povo de Apocalipse é difícil, tem 10 anos que eu leio e não entendo. Vai lá para a igreja que eu lhe explico. Porque não é um livro de mistério, não é um livro para trancar ninguém, é um livro é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação, é o que foi revelado. Servo de Deus arrebatado em espírito. E ouvi uma voz que falava comigo, como que de uma trombeta. E virei para ver quem falava comigo. Quando virei, aí a Bíblia diz que ele falou assim, vi os 7 castiçais. Olha que coisa bonita, Apocalipse 1, não é, Mateus? Aí a Bíblia diz assim, mais na frente, no final do capítulo 1, diz, e o mistério dos 7 castiçais os 7 castiçais são as 7 igrejas. Olha que coisa bonita. João, quando virou para ver quem falava com ele, que voz era aquela como a voz da trombeta, foi que ele viu. As igrejas. Aí a Bíblia diz, e no meio dos 7 castiçais. No capítulo 2 a gente vai aprender que ele não estava parado, ele estava passeando no meio dos 7 castiçais. Ou seja, no meio das 7 igrejas. E no meio da igreja, irmãos, vi um semelhante ao Filho do Homem. E começa a descrever o Cristo glorificado. Não é bonito isso? E como é que o povo não quer mais integrar os outros à igreja? Porque não tem compromisso com a igreja. Quer ver uma notícia mais bonita ainda? Jesus, quando voltar, Tiago, ele não vem me buscar, nem vem lhe buscar. Eita, o pastor endoidou agora. Corta isso, pastor Cássio, da filmagem. Né? Jesus não vem me buscar. Jesus não vem buscar você, Fabiano. Jesus vem buscar a igreja. E quem não for parte da igreja, irmão, nesse negócio, está mal, tá ou não está? Está mal. Aí diz, não, mas é a igreja universal formada por todos os crentes do mundo. Sim, e os crentes do mundo se reúnem aonde? É ou não é na igreja local? Na igreja física, na igreja palpável. Não é verdade, irmãos? Então está aí a base, integrar novos crentes à igreja. Fazer com que eles sintam prazer em fazerem parte da igreja. A igreja tem que correr no sangue dele. Porque tem aquela pergunta que tem um ensinamento errado, que proliferam por aí, que é a seguinte, ó. Se você vai num culto um dia, você não precisa ir em outro.
Você vai no dia da semana, não precisa ir em outro. Você vai no dia no final de semana, não precisa ir em outro. Quem inventou isso, irmãos? Uma vez eu estava ensinando sobre evangelização, e eu disse assim, uma vez eu estava num lugar onde estavam pregando, pastor Vanderlei, aí alguém cometeu a proeza de dizer assim, saúde os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com a boa noite e salvação. Eu disse, mas eu queria achar o autor da boa noite e salvação, porque eu ia pegar ele e ia disciplinar. É verdade. Porque Jesus, quando mandou os 70 de 2 em 2, ele disse, em qualquer casa que vocês entrarem, saúde com a paz. Se ali houver um filho da paz, a paz vai permanecer lá. Se não, volta para você. Agora, essa parte não nos cabe. Ficar ou voltar não é problema nosso. A nossa obrigação é saudar todos com a paz. Você está entendendo? Tem coisas que a gente não tem que discutir. Então, tornar um crente participante da igreja. Agora, como é que nós vamos fazer isso? A instrução e a proximidade com Deus ainda é a solução. E nunca vai mudar, porque a Bíblia Sagrada não muda, nem Deus muda. Quer ver uma coisa, irmão? Vamos traçar, dentro da fase da integração agora, vamos traçar o perfil de um novo convertido. Em que o novo convertido, ele não é integrado à igreja? Por exemplo, o novo convertido chegou, irmão Jander, e ele vai perguntar agora, por que eu devo vir à igreja? Aí ele vai dizer assim, eu não vou ficar perto desse crente não, eu sentei perto de uma irmã, que misericórdia. Quando o pregador dizia de lá, Jesus vai voltar, ela, perto de mim. Eu digo, que é isso, homem? Não precisa disso não. Ele não está acostumado a ouvir. Eu já vi pessoas chamarem palavrão no microfone da igreja. Jesus é... E disse um palavrão com Jesus. Falta, é o quê? Pessoas que não foram... a igreja ainda não flui nas veias dele. Qual é a linguagem do crente? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma linguagem moderna, não é, pastor? Que eu não falo, mas os crentes mais novos falam. Tipo assim, fala manto, terra, não é? Eu não chamo ninguém de terra, mas não falam, né? Os mais novos nos falam, né? Terra, diz, manto, né? Fly, um dia me chamaram assim. Eu não sei qual o objetivo. Mas são linguagens do nosso meio, não é? Mas não é? O que a gente fala? Louvado seja o nome do Senhor, varão. Tem linguagem dos mais antigos que a minha geração não aprendeu. Por exemplo, eu fui líder de mocidade durante algum tempo numa igreja, e um irmão chegou com a Bíblia, com a versão mais antiga, e ele disse assim, deixa eu chamar o nome de outra pessoa, já falei Mateus, pastor Vanderlei, já falei aqui o Tiago, pastor Charles. Daí eu estava num lugar onde o irmão pegou uma versão mais antiga e disse assim, mancebos, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Olhe, mancebos dessa igreja. Aí eu lembro que um rapaz falou perto de mim, eu mesmo não sou mancebo não, se ele quiser ser, vai ele. Eu não sei o que ele entendeu que era um mancebo, mas ele achou aquela palavra estranha. Mas essa é a linguagem do crente. E o novo convertido não tem a linguagem de crente. Pois não, meu pastor? Sim, o pastor está falando, no interior de Minas Gerais, mancebo é uma peça de coar café. Naquela versão da Bíblia é um jovem, não é um crente de pouca idade. Então é assim, mas você observa, o novo convertido não está acostumado a falar, a usar a linguagem de crente. A mesmo aos costumes, a se vestir como crente, não é? E outras coisas mais, a respeitar a liderança da igreja, não é? A ser ensinado sobre a hierarquia da igreja. Irmãos, com toda sinceridade, olhe para cá, eu não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Quando, na minha época de crente, a gente não podia tocar na cadeira que o pastor senta. É verdade, porque era a cadeira do anjo da igreja. Mas não era uma coisa sem sentido, era uma questão de respeito. Respeito ao pastor da igreja. Aquilo ali é a cadeira do anjo da igreja. Ninguém tem direito de sentar lá, só ele. Hoje em dia os meninos sentam, tiram selfie, não é? Lá na igreja um dia chegou um rapaz de outra igreja, que não era da minha, que os da minha igreja são ensinados. Mas chegou um rapaz de outra igreja, daí sentou lá, sentou de lado, botou as pernas aqui, assim, se trepou na cadeira que eu sento.
e compraram as cadeiras lá da igreja, aquelas que giram, deu mais um giro lá. Aí eu na cadeira do pastor, né? O bobão botou lá no Facebook. Você vai ser condenado com cadeira e tudo, né, irmão? Profanando a cadeira dos outros, né? Então, olha só, mas não é interessante? O novo convertido, ele não é acostumado. Para que eu tenho que respeitar um pastor da igreja? Então, tem áreas de integração que precisam ser trabalhadas. Já acabou meu tempo e eu não imaginava que o pastor Juari fosse chegar exatamente nesse horário. Mas já que ele chegou, eu vou respeitar o meu coordenador e vou dizer o seguinte, ó. A integração. Aí tem alguns, irmãos, que alguns de vocês já conhecem, já me ouviram falar nisso, mas vocês, os que não conhecem, é importante ler. A integração espiritual, tá certo? A integração eclesiástica. Integração espiritual diz respeito a oferecer, esclarecer aos novos convertidos as oportunidades que a igreja oferece para ele crescer espiritualmente. Por exemplo, ó, só quem vai para o círculo de oração é quem é da idade de ouro, não é? Então eu tenho que esclarecer isso para o novo convertido. O novo convertido diz, eu posso pisar lá no círculo de oração ou é proibido? Não é? Então esclarecer para ele sobre as oportunidades que a igreja oferece para ele crescer espiritualmente. Nesse mesmo raciocínio, nós temos a integração, vamos lá, para a gente terminar, eclesiástica, onde eu vou falar sobre horários de culto, hierarquia da igreja, a integração doutrinária, onde eu vou esclarecer o nosso credo, em que nós cremos como crentes assembleanos. Eu vou posicionar o novo convertido frente aos novos desafios da fé. Por exemplo, ó, como que um crente se posiciona diante de uma situação de aborto. Não são assuntos que a ética cristã trata? Então eu vou ter que integrar o novo convertido a essa vida de fé. Ele vai ter que ser capaz de conviver com isso. Por exemplo, ó, pode no nosso púlpito, no púlpito da nossa igreja, no altar da nossa igreja, a gente transformar ele num ringue de MMA? Por que nós não fazemos isso? Porque existe uma base doutrinária para o altar da nossa igreja ser organizado dessa maneira, com a cadeira dos ministros, com o púlpito onde nós posicionamos a nossa Bíblia, não é? E assim vai, ó, a integração social, a integração emocional, até chegar à integração cultural, aonde eu vou falar de costumes mesmo, irmãos. Aonde eu vou explicar, tem que explicar, entendeu? Sabe por quê? A Bíblia diz, muitos pecam por falta de conhecimento. É ou não é? Porque as pessoas não ensinam mais. Eu vou falar uma coisa para vocês, para eu terminar. Pastor, quer dizer que a gente tem que falar de usos e costumes? Tem. Tem. Nós somos assembleanos. Agora, preste atenção, quando eu não falo sobre isso, não precisa alguém atacar alguém para aquela pessoa ser escandalizada na igreja. Não precisa. Naturalmente, ele vai ver as pessoas se comportando de uma maneira e ele vai se sentir constrangido porque ele está se comportando de outra maneira. Ou ele toma aquela atitude de viver na defensiva, e aí tem que ter a nossa capacidade de percepção, para chegar no novo convertido e dizer, ó, não é as pessoas que estão erradas, é porque faltou alguém lhe dizer alguma coisa a mais, que é integrar aquela pessoa à igreja no sentido cultural. Entendeu, irmãos? Então a integração é uma fase que nós não podemos fugir. E eu vou falar uma coisa para vocês, vou dar um dado aqui, que depois eu cito para vocês a fonte. 70% dos casos que nós temos hoje de pessoas que se desviam da igreja, quando você vai tentar perceber em que ponto da fé aquela pessoa falhou, eu vou dizer uma coisa a você, foi na integração. Tá certo? Você vai perceber que foi na integração. Que Deus nos abençoe e que, se Jesus não voltar, nós possamos ter outra oportunidade. Pastor Juari.